Recentemente, Espanha e Portugal ficaram dias no escuro. Isso é só uma falha técnica ou é um ensaio? Testes silenciosos para medir como nós reagimos quando somos isolados da informação, da comunicação e do senso de realidade. É um treinamento emocional para algo maior? A lógica é antiga: criar confusão, gerar medo e desorientar as pessoas para depois oferecer a solução. Fiquem atentos ao que pode vir de tudo isso. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Recentemente, Espanha e Portugal ficaram dias no escuro. Falta de energia, falta de internet, falta de resposta. Oficialmente, nada de anormal. Mas quando dois países inteiros são apagados ao mesmo tempo, a dúvida surge. Isso é só uma falha técnica ou é um ensaio? Há quem acredite que sim, que nós estamos vivendo testes comportamentais globais. Que tipo de teste? Testes silenciosos para medir como nós reagimos quando somos isolados da informação, da comunicação e do senso de realidade. É um treinamento emocional para algo maior? Líderes globais têm expressado preocupações sobre possíveis ataques cibernéticos de grande escala. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, que por sinal se demitiu recentemente, advertiu sobre um cenário de ataque cibernético abrangente que poderia paralisar infraestruturas essenciais, como fornecimento de energia, serviços hospitalares de consequência, com impactos maiores que os de crises anteriores. Ursula von der Leyen, também presidente da Comissão Europeia, tem advertido sobre isso. E é nesse ponto que a gente vai falar hoje do projeto Bluebeam, que foi citado recentemente por John de Souza, ex-agente do FBI, especializado em fenômenos paranormais e investigações de inteligência não convencional. Lembram da famosa série dos anos 1990, intitulada Arquivo X? Pois é, você acha mesmo que aquilo era mentirinha? Não. Eram baseados em fatos reais, em casos investigados pelo FBI nos Estados Unidos. Mas vamos falar de Souza, que vem alertando que o próximo grande evento pode vir do céu, mas será criado na Terra. Segundo ele, o projeto Bluebeam consiste no uso de tecnologias holográficas altamente avançadas para simular fenômenos religiosos, extraterrestres ou espirituais. Imagine então que o céu se abre com luzes, com naves, deuses e vozes, com mensagens faladas ali direto na sua mente. Inclusive, ele fala, eles têm tecnologia para falar diretamente na sua mente. E ali, digamos que nesse cenário aparecem figuras angelicais e aparece também um novo salvador global. Ou quem sabe, um ataque alienígena que também pode surgir. Mas isso parece absurdo, pois ele garante que a tecnologia já está pronta e que já é possível, por exemplo, criar a ilusão de exércitos inteiros de soldados, como se fossem reais, que estão ali na linha de frente, e você vê os outros, que no caso são hologramas, nas tropas de fundo, como já é usado em guerras, por exemplo, nos filmes. O mesmo vale para essas projeções de divindades. Apareceriam ali OVNIs, extraterrestres, muito maus, muito ruins, que atacariam a humanidade, e você veria tudo isso e teria muito medo. Mas logo depois apareceriam esses anjos milagrosos, esses seres que aparecem do céu para salvar a humanidade. Mas por que eles fariam isso? Simples, controle. A lógica é antiga: criar confusão, gerar medo e desorientar as pessoas para depois oferecer a solução. Um novo governador mundial, uma nova religião, um novo salvador. Todos cuidadosamente projetados, ou seja, programados. E o objetivo?
redefinir a fé da humanidade por meio da manipulação visual, emocional e espiritual. Então, fiquem atentos ao que pode vir de tudo isso. De Souza explica também que os OVNIs reais, aqueles que desafiam as leis da física, não são feitos por humanos. Eles não são materiais. Eles se comportam ali como se fosse feito de plasma. Então eles se transformam em energia. Aquilo que às vezes a gente vê no céu, na web, a gente vê muitos casos, muitos relatos dessas aparições. Eles mudam de forma, desaparecem no ar, reaparecem. É por isso que eles não são derrubados. Já aqueles usados no Blue Beam, nesse projeto, seriam as criações humanas de engenharia reversa. E isso tudo não passa ou não passará de um espetáculo tecnológico de engano em escala planetária. E se você se perguntar quais são os governos, os governantes que estão por trás de tudo isso, nenhum. Aliás, nem é comandado por países como Estados Unidos, China ou Rússia, mas por estruturas paralelas supranacionais, ou seja, aquilo que a gente chama de governo oculto. Eles operam acima das bandeiras e ideologias. O mesmo que, segundo ele, esteve por trás daquele bichinho que em 2020 deixou toda a humanidade em casa, usando máscaras em público e muita gente com medo. E isso agora está sendo revelado por governantes que desclassificaram e estão desclassificando muitos documentos e provando que se tratava, como já diziam muitos cientistas, que era o resultado de manipulação genética em laboratório. Era uma arma biológica camuflada como emergência sanitária. Mas agora parece que o teatro mudou. Dessa vez, o cenário pode ser no céu. Isso mesmo que você ouviu. Tudo pode vir do além, das nuvens, do céu. Podem aparecer ali OVNIs, seres extraterrestres falsos. E aí todo mundo vai ter medo. E a partir desse medo eles aparecem para defender a humanidade. E depois trazem aí, ou podem trazer, esses anjos que podem aparecer como salvadores de todos os humanos aqui no planeta. Mas é aí que está o ponto mais delicado, é a fé das pessoas. A maioria da humanidade anseia por um sinal, por um retorno divino, por um milagre. E se essas projeções forem exatamente isso, hologramas de deuses, profetas, anjos, messias, vozes, luzes manipuladas para gerar adoração, é uma armadilha emocional para capturar corações e mentes menos preparadas. De Souza também ele faz um alerta. Ele acredita que se isso acontecer, se eles fizerem isso, e eu também acredito, é possível que os verdadeiros extraterrestres apareçam, mas não para destruir, mas para interromper essa farsa. Ou seja, pode sim haver uma intervenção, mas não aquela que eles esperam. E tampouco devemos depender disso, porque o verdadeiro risco está sempre em esperar a salvação externa, em olhar para o céu na esperança de que algo venha nos tirar do caos. A saída é interna, o verdadeiro milagre somos nós. Se estivermos preparados, conscientes, emocionalmente estáveis, equilibrados e espiritualmente alinhados, nada, nem mesmo a maior ilusão já criada poderá nos enganar. Mas se formos governados pelo medo, seremos então coautores da prisão em que nos colocam. Porque o medo, ele cria, o medo atrai, o medo manifesta aquilo que menos queremos. E isso é cocriação inconsciente. Estamos em tempos de testes, não só técnicos, mas espirituais. O céu pode se tornar uma tela, mas a verdade está no coração. Que estejamos então alertas, mas não apavorados, firmes, mas não fechados, informados, mas não paranoicos. Porque quem se conhece por dentro não se curva ao que vem de fora. Eu concluo o vídeo de hoje com muita gratidão, esperando que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar se você está aqui pela primeira vez, se gostou, de seguir nosso canal. Muita paz, muito amor e discernimento na vida de todos nós. Até a próxima!